Agora 7h40, olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Você viu aí que tivemos o horário obrigatório, horário político obrigatório, né? Nesse período eleitoral. E agora a gente começa o Opinião. Felizmente, esse horário obrigatório da política, né, do período eleitoral, está chegando ao fim. E a gente vai, então, a partir de agora, até às 8h30. Hoje, nosso entrevistado está aqui já a postos, o Ivo Vinícius Firmo, é coordenador de fiscalização do PROCON de Mato Grosso. A gente vai conversar especialmente, não é, sobre o direito do consumidor em relação a essa avalanche que acontece todo ano, geralmente nessa última semana do mês de novembro. Estou falando da Black Friday, que objetivamente acontece no próximo dia 27, na sexta-feira, né? E na última sexta-feira, no caso do mês. E a gente vai então conversar aqui com o Ivo, que já está aqui para falar com a gente. Antes, porém, eu quero cumprimentar aqui o Lorenberg Alves. Boa noite, meu caro. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Verdade. Então tá. Ô Ivo, muito bom tê-lo aqui, boa noite. E a gente já vai de sola perguntando aí o que na verdade o consumidor mato-grossense precisa saber, o consumidor de uma forma geral, nessa hora de grandes promoções, não é? A Black Friday é uma data que tem essas grandes promoções aí. O que ele precisa saber para não cair em armadilhas em relação aos preços, aqueles preços baixos, né, que muitas vezes não são tão baixos assim. Boa noite. Bom, boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Satisfação revê-los, né? É uma data já que a gente não se vê. Cumprimento também os telespectadores, consumidores do estado de Mato Grosso. Antes de falar sobre Black Friday, sobre promoção, eu acho que quando a gente vai falar sobre compra de produto, acho que o primeiro alerta que a gente deve fazer é o comportamento do consumidor quando ele vai às compras. Geralmente, quando se fala em promoção, o brasileiro, e aliás, na sociedade que nós vivemos, em geral, todo mundo gosta de uma pechincha, de um produto com preço barato. Mas a gente costuma orientar os consumidores para que se façam 3 perguntas, por exemplo, quando você vai ver uma televisão, um televisor com um preço muito bom. Primeira eu preciso daquele produto? Eu quero esse produto? Preciso do produto? Posso comprar esse produto? Geralmente, querer a gente quer, né? Todo mundo quer um produto, uma televisão de 60 polegadas, todo mundo quer um home theater, todo mundo quer um ar-condicionado mais potente, né? A segunda pergunta é, realmente, eu preciso daquele produto? Eu costumo dizer, é difícil você comprovar para alguém, você tentar demonstrar que você precisa de uma TV de 60 polegadas. Você quer ela, você tem um sonho. E a última pergunta é, você pode comprar essa TV? O que nós vemos aí muitas vezes é o consumidor, quando vê um preço aparentemente barato, ele é seduzido por aquela oferta, ele se dirige à loja ou às vezes clica na internet, num site para comprar e se endivida ali por parcelas que ele não vai suportar, né? Você faz um compromisso, por exemplo, professor Lorenberg, de R$200 uma parcela, cabe no seu orçamento. E aí você se empolga com outro produto, mais R$200, mais R$100, aí junta com a parcela do carro que você paga. Então, primeiro de tudo é verificar que mesmo sendo uma promoção, o consumidor ele vai se endividar se não comprar isso à vista, se ele não tiver esse preço à vista. Então, a primeira dica que a gente dá, verificar se você tem condição de comprar o produto, mesmo se ele estiver barato, né? Precisa do produto, quer o produto, mas pode comprar o produto? É a primeira reflexão que o consumidor tem que fazer. Exame de consciência. Exatamente. Decidiu que vai comprar o produto, aí sim. Aí ele tem que seguir alguns protocolos, né? Hoje nós temos uma variedade de opções para o consumidor. Vai comprar um eletrodoméstico, por exemplo, tem uma variedade de marcas hoje disponíveis no mercado. Uma variedade de lojas, de estabelecimentos comerciais. Temos a loja física e o comércio eletrônico, quer dizer, tem 2 possibilidades ali de comparação. E mais ainda, nós temos hoje, através da internet, ferramentas de comparação de preço. Então, por exemplo, na Black Friday, já entrando no assunto Black Friday, se eu vejo, por exemplo, num site, determinado produto lá está R$2.000 na promoção, vamos supor aqui o preço do produto, você consegue, através de algumas ferramentas disponibilizadas, ver o histórico de preço daquele produto. Tem como exemplificar aí um nome, por exemplo, de uma dessas ferramentas? O Zoom, que é uma ferramenta mais, acho que até do Grupo Globo, não sei se é esse que é do Grupo Globo, mas você tem lá, você digita o nome do produto e ele tem lá, né, o histórico de preço daquele determinado produto. Por exemplo, um celular Samsung, ele tem um histórico de preço daquele produto no último mês, nos últimos 60 dias, nos últimos 6 meses, para se verificar realmente se aquele produto está em baixa, está com preço mais baixo.
Qual que é a grande reclamação que os consumidores fazem da Black Friday já há alguns anos? É a que virou até meme na internet, né? É o produto em promoção pela metade do dobro. Então chega na véspera, as grandes lojas de varejo... dobra o preço. As grandes lojas de varejo foram acusadas, tiveram autuações no Procon durante os últimos anos. Chegava na véspera da Black Friday, subia o preço do produto. Quando chegava naquela semana mágica, né, a semana que a gente está aqui agora, né, a semana de final de novembro, colocava um preço extremamente atrativo e colocava lá, de R$3.000 por R$2.100. Muitas vezes estava mais caro do que o preço anteriormente praticado ali há 30 dias atrás. Então, esse senso crítico o consumidor tem que ter, né? O Procon ele trabalha fiscalizando. Nós fizemos nos anos anteriores fiscalizações nos sites. Esse ano empreendemos fiscalizações, professor Lorenberg, nas grandes lojas de varejo aqui da capital. Foram quase 40 estabelecimentos fiscalizados, com vários focos, com propaganda abusiva, propaganda enganosa, com aquela prática nociva que o comércio adota, que é de colocar o cartaz somente o preço de parcela para atrair o consumidor, e várias foram autuadas. Antes de passar para o Lorenberg aqui a palavra e a pergunta, eu vou lembrar você que assiste ao Opinião, você pode interagir conosco e é uma satisfação e, inclusive, prioridade. Você passe aí a interagir com a gente, que a gente coloca de imediato sua pergunta aqui no ar. Tá? Se houver alguma pergunta, está aí na tela, 99932-2529. É o WhatsApp aqui do Opinião para você participar. O que você está achando aí desses preços? Qual que é a sua opinião sobre Black Friday? E o comércio em si está praticando abusos, não está? Enfim, dê aqui o seu palpite, sua opinião e a sua pergunta que a gente vai atender de imediato aqui no nosso programa ao vivo. Lorenberg. Coordenador, antes de mais nada, a nossa alegria, o prazer e a honra de tê-lo aqui. Eu não tenho a menor dúvida, mas não tenho dúvida nenhuma de que o nosso telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Eu vou explorar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar, principalmente aquela primeira parte da resposta. O senhor está chamando a atenção de todos nós consumidores que façam planejamento de compra. Mas aí, coordenador, eu tenho um outro tipo de consumidor, que é o consumidor impulsivo, que ele compra ainda que não tenha necessidade da compra. Como fazer? Ele vai conseguir, ou qual é a tática ou a estratégia para que esse consumidor impulsivo possa, de fato, fazer todo um planejamento para as suas compras? Excelente pergunta, professor Lorenberg. O primeiro ponto, que é uma situação que nós temos que reconhecer, é que a nossa sociedade brasileira, ela padece de um problema crônico, que é a falta de educação financeira do povo. E nós sabemos aí que em países mais desenvolvidos, países que estão na Europa, por exemplo, na Ásia, o aluno ali o adolescente ele já tem educação financeira no seu currículo escolar. Então ele consegue fazer um planejamento e quando ele chega à vida adulta, ele sabe lidar com dinheiro. Nós aqui não. Nós vivemos aí começo dos anos 90, começo dos anos 2000, aí, um fenômeno que muita gente começou a ter acesso a crédito. Muita gente que sequer tinha acesso, por exemplo, a um talão de cheque, a um cartão de crédito, então nem pensar. Então isso veio de uma forma muito avolumada ali, principalmente nos anos 2000 ali, com uma oferta de crédito e acompanhado de uma publicidade extremamente agressiva com o consumidor. É aquela situação. Quer um carro? Quer comprar um carro? Compra um carro praticamente sem consultar Serasa, sem dar entrada, sem qualquer tipo de planejamento financeiro. Então o consumidor saía com o carro da concessionária sem dar nenhum centavo de entrada. Ora, não tem mágica, professor. Não tem mágica, Paulo. E nem almoço de graça. Não tem. Se o consumidor ele sai com o carro sem dar nada de entrada, se ele não se planejou, evidentemente que ele vai pagar muito juro para o sistema financeiro. Ele vai pagar 2 carros, 3 carros para ter um. Acontece também com o eletrodoméstico. A gente verifica hoje no mercado, verifica na internet, se, por exemplo, eu vejo a TV, dei exemplo da TV, a TV de 60 polegadas. É um sonho que eu tenho. Eu quero comprar uma TV para assistir os jogos do meu time, do Flamengo. Quero comprar uma TV. Eu tenho 2 opções. Eu me planejo, guardo esse dinheiro todo mês, vou reservando esse dinheiro. Quando eu juntei ali 2, 3 mil reais o preço da TV, eu vou lá e compro. Com vantagem. Se eu for em qualquer loja hoje no Brasil, não estou falando em Cuiabá, no Brasil, aquele preço que está aí na etiqueta, eu consigo barganhar. Isso é um fato. Pechincha. Isso é um fato. Na internet também, se você tem lá o preço colocado, que eles colocam lá até de uma forma quase que enganosa, dizendo que parcela o preço em 10 vezes sem juros, você tem a opção de pagar no boleto uma única vez, tem 10% de desconto.
5% de desconto. Quer dizer, quem se planeja, compra mais barato. Agora, quem não se planeja? Quem muitas vezes recorre ali ao financiamento do cartão de crédito, tem juros altíssimos, vai pagar mais do que simplesmente uma TV. Vai pagar juro para essas instituições financeiras que hoje estão dentro das grandes lojas de varejo. Isso é um fato. E né? aquela fórmula que o senhor falou aí agora há pouco, né, coordenador? A fórmula que eu posso chamar aqui, batizar de PP, né? Preciso? Posso? Exatamente. Né? Exatamente. E assim, é importante a gente separar. Não estamos tentando criminalizar o consumo. Pelo contrário, o consumidor tem que fazer essa compra de forma refletida. Porque qual que é o problema daquele consumidor que não faz a reflexão para a compra? Ele deixa de ser um consumidor ativo no mercado. É o que a doutrina hoje chama de morte do homem econômico. Ora, eu contraio uma dívida, contraio outra dívida, contraio mais uma. Chega em determinado momento que eu não consigo mais pagar. Isso interessa para o mercado de consumo? Claro que não. É um consumidor a menos na economia. Então, nós vemos hoje bancos incentivando um comportamento responsável por parte do consumidor, vemos aí as entidades aí patronais, entidades de classe, de comerciantes, promovendo feirões aí para limpar o nome do consumidor. Por quê? Porque é interessante esse consumidor comprando de forma responsável e comprando de forma constante. Né? Então, essa reflexão e do planejamento financeiro, creio que seja o grande desafio hoje que nós temos no país. Inclusive, nós temos um projeto de lei parado hoje no Congresso Nacional que trata sobre o fenômeno do superendividamento do consumidor. O que é o superendividamento do consumidor? A gente vai viver isso, estamos vivendo isso agora. Eu tenho uma vida lá certinha, equilibrada financeiramente. Por um acidente da vida, como aconteceu muito na pandemia, eu perco meu emprego ou diminui minha renda sensivelmente. Ora, tenho ali parcela da escola do meu filho para pagar, tenho condomínio do meu prédio para pagar, tenho minha conta de energia para pagar, parcela do carro para pagar, financiamento da casa, financiei uma televisão, um fogão, uma geladeira. Gente, quando chega o fenômeno do superendividamento, eu não consigo mais fazer isso. Eu não estou agindo de má fé. Eu estava agindo de boa fé, fiz tudo dentro do planejamento financeiro. Só que aconteceu um fato imprevisto, que foi a pandemia. Perdi renda. O que eu vou deixar de pagar primeiro? A comida para os meus filhos? A energia elétrica? Não, os boletos. E aí eles vão se avolumando. Aí o que eu vou fazer, invariavelmente? Recorro às financeiras. E aí eu não tenho mais crédito ali, não tenho margem para pegar consignado. O que eu faço? Aquele crédito fácil que você não precisa comprovar renda, não precisa ter o nome limpo. Juros de quanto ao mês? 10, 15, 20%, juros abusivos. E a financeira sabendo disso aí... Exatamente. E aquela vão te publicidade, ligar, vão fazer propaganda. Ela é agressiva, as pessoas te ligam. O que acontece? O consumidor ele vai se inviabilizando e entra em desespero. Isso a gente acompanha diariamente. Nós temos alguns estados, por exemplo, que existem programas especiais aí do Tribunal de Justiça, da Defensoria, para tratar esse consumidor superendividado. E existe, repito, um projeto de lei para alterar o Código de Defesa do Consumidor para fazer esse tratamento. Porque, gente, olha, o telespectador que está vendo a gente aqui, ele vai concordar comigo. É difícil você resistir àquela publicidade ali de algo que você quer. Dei o exemplo da televisão. Não, eu vejo propaganda de TV aqui. Eu fico louco para comprar uma TV, para assistir jogos de futebol, filmes. A gente quer. Só que você vai olhar para o seu orçamento, às vezes não dá. Né? E às vezes o consumidor está num momento de fragilidade, às vezes para compensar alguma outra coisa da vida, vai lá e gasta. Parcela em 24 vezes. Essa é a crítica que ele tem que ter. Né? Ele pode, é o PP que você falou. Eu preciso? Posso. Querer, invariavelmente eu vou querer. Né? Eu vou querer. Vou querer um bem de consumo, vou querer uma cafeteira mais bonita para colocar lá em casa, vou querer um sofá diferenciado. Né? Mas aí entra, professor, aquilo que o senhor mencionou, né? O planejamento financeiro. Né? Os especialistas na área, a gente sabe que é difícil, mas o que eles indicam? Você pega uma parcelinha do seu orçamento, recebeu, paga as dívidas, né? E sempre reserva um pouquinho para realizar o sonho. Bom, meu sonho é viajar no final do ano. Meu sonho é comprar alguma coisa na promoção da Black Friday. Compra. Guarda aquele dinheiro. Por favor. Coordenador, aproveitando a sua longa experiência, longa no bom sentido, claro, a experiência na área do direito do consumidor e com a experiência dentro do PROCON, eu tenho a seguinte pergunta. Essas edições começaram no Brasil em 2010, emprestada dos Estados Unidos. Quais foram ou quais são as irregularidades mais frequentes durante todo esse período? As irregularidades que mais foram denunciadas ao PROCON e objeto até de fiscalizações de ofício
giraram em torno exatamente do preço sendo ofertado como algo vantajoso para o consumidor, só que quando se notificava os estabelecimentos para verificar as notas fiscais de um período anterior, o produto estava muitas vezes mais barato ali 60 dias antes. Então, o que se fazia ali? O produto comercializado, por exemplo, a R$ 1.800. Dá o exemplo mais claro aqui. Quando chegava a véspera da promoção, eles jogavam o produto para R$ 1.500, ou R$ 2.500, perdão, preço normal R$ 2.500, e na promoção por R$ 1.990. Isso a gente conseguiu constatar em processos, né? E não é bom para o consumidor, evidentemente não é bom para o consumidor, é danoso para o consumidor, lesivo para o consumidor, só que também foi ruim para o mercado. As próprias empresas começaram a verificar que esse tipo de prática estava queimando ali, de alguma forma, denegrindo a imagem da Black Friday, né? Que é um evento que começou nos Estados Unidos, famoso lá, né, depois do feriado de ações de graças, e aqui no Brasil, um certo tempo, virou motivo de piada, de memes, né? O consumidor vai olhar na internet e vai verificar Black Friday, memes. Então foi muito criticado, os PROCONs atuaram de forma muito atuaram de forma muito incisiva em relação a isso. A Secretaria Nacional do Consumidor também bateu muito forte e obrigou as empresas a adotarem boas práticas, né? Então todas elas viram, olha, vamos fazer um compromisso aqui. Aí eles começaram a se mexer. Nós fizemos, eu falei no começo do programa aqui que durante esse mês aí de setembro, outubro, nós fizemos algumas fiscalizações em grandes lojas de varejo aqui da capital, principalmente de eletrodomésticos. As lojas, esses grandes grupos procuraram o PROCON, reconhecendo as infrações e fazendo as alterações para corrigir. Por exemplo, uma coisa que aparentemente é simples, mas você chega numa grande loja ali no centro de Cuiabá, na 13 de junho, vamos dar um exemplo, e vai verificar os cartazes ali perto dos fogões, das geladeiras, dos sofás, das televisões. Muitas vezes você chega lá e vê aquele preço grandão, R$ 119. Você olha para o produto e fala, tá barato. Você vai chegando mais perto, entra na loja para olhar e você vê lá, 1 mais 11 de 119. E aí tem o preço ali à vista e o preço total a prazo. Às vezes não tem nem o preço total a prazo. Isso contraria a legislação. É uma besteira? Não, não é. Porque para o consumidor fazer a sua escolha, ele tem que ter as informações corretas para refletir. Ele olha, por exemplo, Paulo, o preço do produto lá que ele custa à vista, lá para pagar em dinheiro, R$ 1.600. Se ele verifica que se ele pagar parcelado esse produto vai custar mais de 2.000, talvez ele não leve. Se ele verificar isso de forma imediata, talvez ele não leve. Se ele quiser levar, tranquilo, mas ele tem que ter o direito para essa informação, o direito dessa informação, para exercer a liberdade de escolha. Por isso que o PROCON cobra muito direito de informação para garantir a liberdade de escolha. Nós só podemos escolher se tivermos informação qualificada para isso. Ô Ivo, eu vou dar uma sugestão aqui, e talvez não seja exatamente para o PROCON, ou somente para o PROCON. Já que você tocou nesse assunto aí, eu achei bem pertinente. Olha só, se eu sei, instituição, PROCON, CDL, enfim, sei que comumente tem havido esse tipo de atitude do comércio, da metade do dobro, né? Eu sei que vai vir aí um período de festivo, que é o fim de ano, que é a Black Friday e tudo mais. Por que eu não faço, ou os governos também não fazem, campanhas orientativas para o consumidor? Gente, olha, apenas fiquem atentos que podem, aos preços, em se certificando de abusos, não é? Você pode denunciar, pode reclamar, enfim, e pedir também a comprovação de notas, enfim, porque se não orientar as pessoas, muitas podem não saber, inclusive, e vão cair no conto do vigário. Sim, eu vou dar a minha opinião pela experiência assim, que eu tenho nos tempos que eu estou no PROCON. Eu acredito que o comportamento do consumidor mudou, assim como o do próprio comércio mudou também. Né? Como o professor bem colocou, da época que apareceu lá a Black Friday no Brasil, lá, que remonta a 10 anos mais ou menos aí. Era muito comum as fraudes, assim, aquela coisa de tomar vantagem do consumidor. Só que isso foi acabando com o mote da Black Friday. Então, o próprio comércio, depois de tanta reclamação de consumidores, em redes sociais principalmente, nos PROCONs, Ministério Público, correu o risco de perder a credibilidade. Então, o próprio comércio, as entidades aí que representam as grandes lojas de varejo, as próprias lojas, eles resolveram mudar. E realmente falaram, não, vamos fazer uma coisa séria, algo que realmente tenha credibilidade para não queimar a promoção. Né? Existe ainda alguma coisa irregular? Pode existir. E a gente pede nas campanhas que nós fazemos, nos releases que nós soltamos, para quando o consumidor desconfiar,
ele pode registrar a reclamação no PROCON. Porque não é difícil, Paulo, não é difícil, professor, você verificar a fraude. Ora, se o consumidor comprou um produto ou verificou o produto ali, como eu já disse exaustivamente aqui, por R$2.000 como sendo na promoção, você requer nota fiscal ali de compra antecipada. Né? E as lojas de varejo, eu vou repetir aqui, que eu acho importante esse movimento que as grandes lojas vêm fazendo. Né? Elas têm procurado os PROCONs no Brasil inteiro para demonstrar aquilo que elas estão fazendo de correção na rota. Eu acho que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele coloca que o principal balizador da Política Nacional das Relações de Consumo é a harmonização de conflitos. Né? Então não é ideia autuar a loja, não é ideia aplicar uma multa, criar conflito. A ideia é que o mercado esteja aí saudável, respeitando a legislação. Olha, o telespectador está participando com a gente aqui, vamos ver, porque o Ivo, o Firmo, está com a gente, lá do PROCON, esclarecendo dúvidas aí sobre compra, venda, enfim, especialmente em épocas de Black Friday. Tem uma participação aqui via WhatsApp, no telão, vamos ver? Boa noite, bancada maravilhosa. Se eu comprar um imóvel na Black Friday, na planta, a imobiliária depois pode apresentar alguma tarifa? É a Sueli, lá do bairro Senhor dos Passos. Você entendeu aí, né, o Ivo? Sueli, obrigado, viu, querida, pela participação aqui. Bom, Sueli, a regra básica que vigora no Código de Defesa do Consumidor é que todas as condições do contrato, incluindo valores, taxas, qualquer tipo de situação que venha a ser cobrada, ela deve ser informada ao consumidor previamente. Então, tudo que você vai ser obrigado tem que ser informado ao consumidor previamente. Então, não pode ter uma surpresa ali ao longo do contrato aparecer algum tipo de tarifa. Tudo tem que estar informado. Se existe alguma tarifa de cadastro, alguma tarifa de avaliação do imóvel, alguma coisa nesse sentido, tem que ser previamente informado para o consumidor e ele anuir. Né? E também verificar se não se trata de alguma tarifa abusiva. Né? Mas antes de analisar a abusividade, ela tem que ser informada para o consumidor. Vale para um contrato de imóvel, vale também para um contrato que você faz numa loja de varejo para comprar um produto, por exemplo, quando você vai comprar uma garantia estendida, né? Que é algo que, assim, que chegou muito no PROCON, hoje um pouco menos, mas você vai comprar, por exemplo, um produto, um sofá para sua casa, parcela ele ali em 18 parcelas, 18 meses, e aí quando você chega na sua casa, você vai verificar ali o boleto, o histórico ali de compra, tem embutido ali uma garantia estendida, sem o consumidor ter anuído. Então, todo tipo de cobrança tem que ser informada previamente para o consumidor. Aquelas letrinhas miudinhas que vem no contrato ali, elas podem comprometer quem está comprando, no caso? E qual que é a orientação para as pessoas que vão assinar uma série de folhas ali e esse embutimento que você falou podem estar ali nessas letrinhas miudinhas? Isso é importante demais. Olha como que o direito ele vai evoluindo, né? O código ele é de 1990, tem 30 anos, é uma lei nova, né? A gente pode dizer que é uma lei nova. Mas ao longo do tempo, o próprio entendimento da jurisprudência e da atuação prática em cima da lei foi se alterando. O que a gente entende de um contrato, primeiro, Paulo? Ele tem que estar numa linguagem que o consumidor entenda. Não adianta aquele contrato com termos rebuscados que o consumidor não vai entender. Né? Segundo, né, tem que ter uma letra de um tamanho razoável para que a gente possa ler. Né? Eu recentemente comecei a utilizar óculos, a gente vê a dificuldade que é, né, para você enxergar letras miúdas. Então tem até um padrão de letra que não pode ser pequeno, que o consumidor, de forma que tire do consumidor a possibilidade de compreender o que está escrito. E principalmente, qualquer tipo de cláusula ali, de situação naquele contrato que restrinja um direito do consumidor ou imponha ele uma obrigação, tem que ter destaque. Então é muito importante a transparência e boa-fé. Né? A boa-fé objetiva, que o Código de Defesa do Consumidor coloca de forma textual, ali, bem expressa, ela é muito importante. Né? É aquele cuidado com o consumidor, realmente, olha, fala a verdade, o que você vai cobrar, o que você está... Isso no contrato e também na explicação do vendedor. Né? São situações que devem vigorar para que você realmente mantenha uma relação de consumo bem equilibrada. Coordenador, por falar em consumidor, por falar em Código do Consumidor, há uma regra que deve ser seguida sempre, que é os 7 dias. Né? No evento que nós estamos vivendo, os 7 dias também está prevalecendo ou não? É uma excelente pergunta essa, uma oportunidade de esclarecer aí o consumidor telespectador aqui do programa Opinião. Existe uma regra no Código de Defesa do Consumidor que é o seguinte: todo produto comprado fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem um prazo de 7 dias para se arrepender da compra. Vou repetir. Todo produto comprado fora do estabelecimento comercial,
O que é fora do estabelecimento comercial? Eu vou explicar. Eu ia perguntar isso. É a compra feita pela internet, a compra feita pelo telefone. Não tinha antigamente catálogo que você fazia, revista que você pedia, reembolso postal. Essas modalidades eram até muito comuns lá quando foi escrito o código em 1990. Hoje é mais a internet mesmo. Mas comprei hoje um produto pela internet, como bem colocou o professor Lourenberg, no impulso. Eu vi uma oferta num site que eu gosto muito, no impulso. Fui lá, fiz a compra, passei meu cartão. Passou ali 3, 4 dias, eu começo, mas eu não podia ter feito. Aquela pergunta que você fez, o PP. Preciso? Preciso. Posso? Não posso. Me arrependi da compra. Você vê que o prazo de 7 dias não é um prazo cabalístico. Por que 7 dias, Paulo? Por que 7 dias, professor? Para que tenha um fim de semana no meio para reflexão. Aquela correria do dia a dia, cliquei, fiz a compra, às vezes no trânsito, às vezes ali na hora do almoço, às vezes no trabalho. Descansei, cheguei em casa no sábado, prestei atenção, falei, cara, não poderia ter feito essa compra. Da data que o produto chegar na sua casa, compras feitas pela internet, por exemplo, 7 dias para o consumidor se arrepender. E precisa justificar alguma coisa, não precisa justificar nada. Simplesmente não quero mais o produto. Evidentemente, o consumidor não vai poder utilizar o produto, né? Comprou uma roupa, vou usar a roupa, depois devolver. Comprei a televisão, vou lá instalar, usar um pouco, depois devolver. Não. Mantém a caixa, mantém as condições originais do produto. Isso é importante falar. Chegou... Então, se o cara compra uma geladeira, ele não pode ligar a geladeira, então? Não, ele não pode utilizar a geladeira. Chegou, ele já está sabendo que vai devolver. Chegou a geladeira, lá ele vai procurar a empresa, né? Os sites, eles têm a obrigação, por conta de lei, de ter um canal no próprio site ali para fazer essa devolução. E ele não vai ser obrigado a arcar com nenhum custo. Isso é importante. Pois é, Ivo, mas aí que eu tenho uma pergunta minha mais extensa, porque olha só, eu comprei uma geladeira bonitona, vistosa, tal, 53 portas, e aí eu ligo para funcionar e tal, só que aí não é aquilo que eu queria, talvez a propaganda tenha me enganado ou alguma coisa assim, não é aquilo que eu queria, aí já não vale mais o meu arrependimento porque eu liguei o produto. Vai ficar mais difícil, principalmente se você descartou a embalagem, fica mais difícil, não é que você vai perder o direito, fica mais difícil de comprovar. Um celular, por exemplo, um exemplo mais prático que a gente tem de forma mais usual. Chegou o celular, até abri a caixa do celular, mas aí verifiquei que eu realmente me arrependi da compra. Olha, mantenha a caixa, mantenha o manual de instruções, mantenha tudo que você puder de forma mais íntegra e entre imediatamente em contato, ou ao menos dentro desse prazo, com a empresa pelo próprio site. Fala, olha, não quero comprar, aliás, comprei, me arrependi da compra e estou querendo devolver o produto. Ivo, fiz tudo isso que você falou. Chegou o celular, olhei para ele, vi que não queria, entrei em contato com a empresa, estou tendo dificuldade. O que eu posso fazer? Essa é a grande pergunta. Não? Fiz todos os protocolos que você orientou e ainda assim a empresa não quer a devolução do produto. Nós temos algumas opções. A primeira delas é procurar o PROCON imediatamente e registrar a reclamação. Né? Olha, estou dentro do prazo de 7 dias, procurei a empresa e não consegui. E nesses tempos de isolamento social, né, que a gente procura evitar ali o contato, o deslocamento, nós temos a opção pela própria internet. As grandes empresas aí de e-commerce, de comércio eletrônico, elas têm hoje, têm aderido à plataforma consumidor.gov. E esse aqui eu falo para todo telespectador que está em casa. Quem não conhece essa plataforma, conheça, acesse. O endereço dela é o www.consumidor.gov.br. Eu vou repetir porque é importante. É o www.consumidor.gov.br. Esses números que estão na tela ali, Ivo, são lá do PROCON, né? Tem o WhatsApp também ali, né? O WhatsApp, isso, Esse exatamente. é o WhatsApp. Exatamente. A produção poderia colocar o site consumidor.gov. Repete para a gente, por favor, que a gente já www.consumidor.gov.br. O site, Paulo e professor, ele é muito intuitivo. O consumidor ele vai se cadastrar no site, fazer um login, uma senha, informar o e-mail, informar seus dados pessoais e a partir dali ele vai poder reclamar sobre essas empresas de comércio eletrônico, sobre energia elétrica, certo, empresas de telecomunicação, sistema financeiro em geral, aviação civil, tudo sem sair de casa, inclusive pelo aplicativo no celular. Eu falo porque eu sou usuário disso aí, eu tenho mais de 32 reclamações, todas elas resolvidas. O endereço eletrônico, na verdade o Ivo passou aqui, a gente está com um probleminha no caracteres, no gerador de caracteres, para a gente repetir aqui, Ivo, é o site, não, é o site, é o www.consumidor.gov.br. Ele é um site do Ministério da Justiça, mas que os PROCONs monitoram nos estados. Então, que a pessoa pode fazer por meio desse site, reforçando? Isso, essas empresas que aderiram, se a reclamação é contra, por exemplo, bancos, empresas de telecomunicações, esses grandes sites,
todos eles já aderiram à plataforma e você pode fazer reclamação por lá. É mais prático, mais ágil, eles têm um prazo de até 10 dias para responder a demanda. www.consumidor.gov.br. Ok, Lorenberg. Coordenador, eu vou fazer duas perguntinhas que me parecem que elas estão muito ligadas uma com a outra. A primeira delas, eu estou exatamente na condição do nosso telespectador que provavelmente está fazendo a mesma pergunta. Ora, o PROCON é daqui do Mato Grosso. Será que pode e tem condições? Porque eu fiz uma compra de uma empresa de São Paulo, do Rio de Janeiro. O PROCON de Mato Grosso tem esse alcance, tem esse braço até uma empresa do Rio de Janeiro e de São Paulo? Essa é a primeira questão. A segunda questão, nós temos, sobretudo em Cuiabá, nós temos um PROCON municipal e Mato Grosso tem um PROCON estadual. Qual é a parceria existentes entre o PROCON municipal e o estadual, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo? Vamos lá, duas excelentes perguntas novamente, professor. Primeiro, em relação à competência do PROCON, dos PROCONs em geral, para acionar empresas de outros estados, de outros municípios. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi editado, ele partiu de um pressuposto básico, né? A gente poderia tratar a demanda de consumo através do Código Civil, que trata as partes como iguais. Mas quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, professor, ele veio com uma premissa básica. Existe uma parte mais fraca na relação, que é o consumidor. E para equilibrar esse jogo entre consumidor, que está lá embaixo, e o fornecedor que está aqui em cima, criou esse mecanismo, por exemplo, que permite eu ingressar com ação aqui em Cuiabá contra uma empresa que está lá em São Paulo, por exemplo, a minha operadora do cartão de crédito. Você imagina se eu fosse acionar, por exemplo, a Visa, ter que ir lá em São Paulo demandar. Então, hoje o sistema é muito isso mesmo. Eu posso, lá de Manaus, demandar uma empresa no Rio de Janeiro. Comprei uma passagem da TAM, a sede é lá em São Paulo. Eu posso acionar daqui. Isso Mas a resposta ela não é muito burocrática? Não é muito... Hoje os sistemas estão cada vez mais informatizados. Por exemplo, sem querer entrar em muita burocracia aqui, em detalhes técnicos, mas os PROCONs têm hoje um mecanismo que chama CIP eletrônica. O que é CIP eletrônica? O consumidor reclama ali no balcão do PROCON e algumas empresas que aderiram à CIP eletrônica recebem por e-mail essa demanda imediatamente. Respondem também por e-mail, né? Com a pandemia, fomos obrigados aí a criar dispositivos para audiências virtuais, né? Então, tudo isso tem aproximado aí empresas, consumidores e o próprio órgão de defesa do consumidor. A segunda pergunta que é em relação à atuação do PROCON estadual e do PROCON municipal de Cuiabá, eu vou estender para outros PROCONs também aqui do estado. Né? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ele é feito de uma forma interessante. Né? Nós temos em nível federal a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, que não é um PROCON federal, mas ela tem como atuação, como principal meta, coordenar todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que inclui também ministérios públicos de defesa do consumidor, defensorias, sociedade civil. Temos nos estados os PROCONs estaduais, como o nosso, que eu trabalho, né, que estou aqui representando. E temos aqui em Mato Grosso, por exemplo, cerca de 50 PROCONs municipais independentes. Qual que é a forma de integração? Coordenação técnica. Então, o PROCON estadual ele faz regularmente, professor, reuniões técnicas com esses PROCONs para procurar falar a mesma linguagem, né? Então, eu cito como um exemplo aqui, a gente está falando de pandemia. Eu me recordo que em começo de março, 5 e 6 de março, antes até do início da pandemia oficialmente aqui no estado, o PROCON estadual promoveu uma reunião técnica entre os PROCONs lá em Mirassol do Oeste. E lá foi até eu que tive a oportunidade de fazer a explanação. Nós fizemos uma palestra, um treinamento para o enfrentamento do abuso de preço numa eventual pandemia que estava se avizinhando no mundo inteiro e aqui não poderia ser diferente. Né? Então ali a gente criou protocolos, como que o PROCON poderia atuar, é difícil a atuação, então criamos modelinhos, como que vai ser isso de forma sincronizada e acabamos fazendo isso. Em outras áreas a mesma coisa, para enfrentar os problemas relacionados a bancos, crédito consignado agora tem sido um problema muito grande, né? Essa oferta desmedida de crédito consignado, muitas vezes sem solicitação do consumidor. Então, tudo isso é tratado nessas reuniões e a atuação é coordenada. Né? Não existe hierarquia, isso é importante ressaltar. Né? O PROCON municipal responde para o prefeito, o PROCON estadual responde para o governador. Mas a gente procura trabalhar de forma, com uma parceria mesmo e sobre uma coordenação técnica aí para que o trabalho seja eficiente. Ô Ivo, tem crescido cada vez mais, a cada ano, né, o comércio eletrônico. Eu mesmo compro, ou pelo menos já comprei muita coisa e, vamos falar que eu nunca tive problema, uma vez eu tive problema com relação ao prazo de entrega, né?
Mas há problemas mais graves do que isso, como, por exemplo, a não entrega de forma nenhuma, em data nenhuma, do produto. Que orientações o PROCON de Mato Grosso, que orientações você pode passar para quem nos assiste nesse instante aí com relação a essa compra no comércio eletrônico? Ô, Paulo, obrigado pela pergunta. É importante esclarecer o telespectador. Como eu disse no começo da entrevista aqui, hoje o consumidor tem várias opções para comprar. Ele tem o comércio físico e tem a internet. São duas opções. Uma vez que ele optou pela internet, ele tem que tomar alguns cuidados básicos. O primeiro deles é verificar a idoneidade do site, né? A gente sabe, ó, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Eu pego aquele exemplo, assim, a gente no PROCON é acostumado a verificar isso. Você tem um telefone aí que tem um preço quase que referência, que é o iPhone, ele não varia muito o preço de uma loja para outra. Você tem a loja da fabricante, você tem a loja autorizada, o preço é muito próximo. Você pega um modelo determinado do aparelho, não varia muito. E aí, de repente, o consumidor vê lá na internet, aquele aparelho que ele usualmente custa aí R$4.000, vê ele sendo anunciado por R$2.000, num site desconhecido. Ele vai lá e passa o cartão. Um site desconhecido. A possibilidade de ser golpe é muito alta. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, verificar a idoneidade do site. Como que eu faço isso? Na própria internet. Você tem aí diversos canais, aí, diversas empresas, diversos sites que fazem essas denúncias de consumidor, né? Tem um famoso que eu reclamei aqui. O próprio PROCON do estado de São Paulo, que é onde chegam essas demandas, tem uma lista lá de sites não recomendados. Aquele sistema de estrelinhas lá funciona? Ele é uma certificação, né? A própria certificação, o Szinho do HTTPS é uma garantia. O que a gente recomenda? Sempre verificar a idoneidade do site. Aí, repito, o PROCON São Paulo tem uma lista no seu site de sites não recomendados. Por quê? Porque já chegaram reclamações lá e era golpe. É o site que vende aquele produto. É a lista negra do... E no outro dia ele desaparece e sai do ar, né? Nós temos aqui, cerca de 4, 5 anos atrás, foi noticiado de forma ampla pela mídia nacional de consumidores que compravam um aparelho de celular e chegava um tijolo em casa. O consumidor pode pesquisar isso aí na internet. Então era golpe, né? Era golpe. Então o cara pagava R$2.000 no celular e chegava um tijolo em casa. Então a dica que eu dou também, Paulo, é o seguinte: sempre que você for acessar o site, evite clicar em links que chegam no seu e-mail, em links que chegam no aplicativo de mensagem. Sempre procure o site, vai lá, digita na barra de endereços, verifica certinho, dá uma olhada, mais seguro. Dá uma olhada geral do panorama do site e aí você efetiva a compra. Para caminhar para o final aqui do programa, coordenador, amanhã, muitos países aí, no Brasil também, embora de forma tímida, há o Dia de Ação de Graças, né? O mais famoso é nos Estados Unidos. No Brasil existe, foi criado aí no governo Dutra, Gaspar Dutra, no final da década de 40, mas a Ação de Graças, o Dia de Ação de Graças, no dia que é a última quinta-feira do mês de novembro, ele ocorre, e no caso da Black Friday, sempre antecede a Black Friday, no caso, e a Black Friday, você falou aí que dessas atos de má fé, não é? Quando o cara aumenta o preço para depois cortar pela metade. O PROCON age de que forma, tem que poder para fazer, cumprir ou para atuar, para que não haja isso e identificando o abuso para de imediato corrigir esse tipo de falha? Primeiro, mais uma excelente pergunta aqui, oportunidade para a gente esclarecer. Primeiro que esse ano a gente verificou um comportamento um pouco diferente das grandes lojas de varejo. Eles, por conta até da pandemia, para não encher as lojas físicas, eles anteciparam o período da Black Friday para quase o mês todo ali, pelo menos 15 dias antes aí, então diluiu bastante isso. Então o consumidor já está recebendo essas ofertas aí da Black Friday. Segundo, o consumidor suspeitou ou mesmo comprovou em pesquisa, olha, eu verifiquei nessa loja, mesma loja, que na semana passada esse produto estava mais barato do que anunciado agora como um preço promocional. Ele pode denunciar ao PROCON, porque se trata de uma publicidade enganosa. O PROCON vai notificar a empresa, vai tentar garantir o produto para o consumidor por um preço mais baixo, pode autuar por publicidade enganosa, está sujeito a multa, mas o consumidor pode também denunciar isso para a delegacia de polícia, porque é crime contra as relações de consumo, para a delegacia do consumidor. Toda vez que ele comprovar que é publicidade enganosa, ele pode também acionar a delegacia do consumidor e denunciar a prática criminosa. Ivo Vinícius Firmo, coordenador de fiscalização do PROCON de Mato Grosso, Opinião agradece a sua importantíssima entrevista e os esclarecimentos também. Queria que você repetisse o site, por favor, www.opinião.com.br.
www.consumidor.gov.br. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? E a Opinião está sempre a postos aqui para bem informar. Bom, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para você, Paulo, grande abraço, professor Lorenberg. Estamos à disposição lá no PROCON, o telefone do PROCON já foi passado na tela, mas também tem um 151, que é o telefone mais fácil para gravar. Então, estamos lá à disposição para orientações e para o registro de reclamações. No caso do 171, então você liga 151, tá? 151, telefone direto do PROCON aí, para você fazer a sua denúncia. Professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e muito obrigado, coordenador. Amanhã a gente vai entrevistar aqui o candidato a vice-prefeito de Cuiabá, o Velaton, não é? Felipe Velaton. Já esteve aqui o candidato da outra chapa, agora vem o candidato a vice da chapa encabeçada por Abílio Júnior, o Felipe Velaton, amanhã às 7h40 da noite aqui no Opinião. É isso, até amanhã então, fica bem, fica com Deus também.